Bom dia a todas. Eu sou Denise Alvarez, da Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e vou apresentar um trabalho que está em curso, está sendo desenvolvido, é uma tese de doutorado, com um engenheiro de petróleo chamado Ricardo Adams, que é nosso aluno, e orientado por mim e pelo professor Marcelo Figueiredo, que é meu companheiro de trabalho há mais de 22 anos, 24 anos, contar o tempo todo, na UF. Então, o trabalho Bem, digo isso também porque, se ficarem algumas dúvidas, talvez a pessoa mais indicada para responder seja o Ricardo. Eu consigo atender algumas, mas ele é que é o autor da tese, né? O Ricardo, ele é engenheiro de petróleo, fez mestrado lá conosco e estudou o acidente da FPSO da cidade de São Mateus. E a gente tem desenvolvido uma pesquisa sobre o trabalho offshore desde 2002, né, em conjunto com o Sindipetro NF. Então, nosso objetivo mais geral dessa pesquisa é o estudo dos acidentes ampliados, né, a organização do trabalho, as situações de trabalho dos embarcados, e isso tem sido, essa parceria ao longo desses anos se manifestou na participação de eventos no sindicato. Quando a gente estudava algum acidente específico, a gente chamava um petroleiro que estivesse embarcado, estivesse envolvido com aquela situação para nos explicar o acidente, né? E, então sempre foi uma relação assim de ir e vir entre o sindicato e a universidade, sem ter nenhuma parte nem de patrocínio, nem de verba envolvida com isso, né? Em alguns momentos a gente teve apoio do CNPq através das bolsas, né? Entretanto, essa relação de parceria é uma relação, vamos dizer assim, mais informal, né? Que em alguns momentos teve situações de mais formalidade, quando eles estavam estudando a possibilidade da criação de uma NR para os embarcados, né, para o setor offshore. Então, a contextualização desse estudo, né, foi devido às mudanças na indústria do petróleo ao longo desse século XXI, né, especialmente no Brasil, especialmente na principal empresa brasileira, né? As crises econômicas, os acidentes ampliados, né? E a gente, além de uma crise que já estava em curso com a empresa, né? O fatiamento da empresa, a dissolução da empresa, a venda de vários ativos da empresa, a diminuição do número de efetivos, quer dizer, toda essa crise que a gente tem visto acontecer, e uma crise também pelo que o setor petróleo passou, a gente está vivendo também, viveu, né, mais intensamente durante esses 2 anos, e considerando que isso ainda não está terminado, né, a crise sanitária causada pela pandemia, né? E na empresa, na Petrobras, esse receituário neoliberal que eu já falei, né, veio fatiando, vamos dizer assim, a empresa ao longo desses anos, né? Então, se o mundo do trabalho foi fortemente impactado pela pandemia, né, não haveria como a indústria do petróleo também passar incólume a isso, né? E eu acho que essas apresentações, pelo que eu vi que a Liara falou, e a minha, as outras que virão, vão casar perfeitamente com a apresentação de Dominique Lullier, com a palestra que ela fez hoje pela manhã, porque são exemplos de uma precarização que já estava em curso, de uma individualização do trabalho, de uma análise de performance, de produtividade, quer dizer, tudo isso que vem tornando, vem transformando o trabalho numa coisa precária, não só do ponto de vista financeiro, né, salarial, ou mesmo da própria relação contratual, como vamos dizer, o transbordamento disso para as situações de vida, né, das pessoas, né? Então, o nosso referencial teórico, para pontuar um pouco, né, nós
trabalhamos muito com a ergonomia da atividade, né? Minha formação e do professor Marcelo foi nesse sentido, né? Na COP da UFRJ, a psicodinâmica do trabalho, do DEJURE, e a perspectiva ergológica do grupo do Yves Schwartz, no qual eu fiz lá o sanduíche de doutorado, e a gente tem mais de 20 anos, 22 anos de aproximação com os diferentes grupos lá da ergologia. Bem, aí o Ricardo, o que ele foi fazer primeiramente? Né? Verificar na base Scopus e na base Cielo quais eram os trabalhos que existiam relacionados a Covid e petróleo, Covid, setor de offshore, Covid embarque, Covid refinarias, e encontrou muito pouco material sobre isso. Então foi mais um motivo para ele focar a tese nesse tema, vamos dizer assim, né? E aí utilizou livros, relatórios, monografias, notas técnicas, né? E também 2 entrevistas, uma com um petroleiro embarcado e outra com uma pessoa ligada ao SMS, né? E também trabalhou, né, até porque todos nós começamos a trabalhar muito mais remotamente, muito mais virtualmente por conta da pandemia, então ele também utilizou 8 lives que estavam disponíveis no YouTube, com diferentes profissionais, totalizando um material de aproximadamente 10 horas de gravação, né, de vídeos, né? Pode passar. Bem, então, esse trabalho, só para dar um panorama geral do trabalho a bordo, estou me atendo muito aos slides, porque eu acho que, como teve essa questão da tradução, acho que fica mais fácil a gente trabalhar com um texto mais ou menos igual ao que está em francês, né? Então, o trabalho em unidade de processo como plataformas de petróleo, ele como foi já classificado pela Leda Ferreira e a IBUT, né? Contínuo, complexo, perigoso e coletivo, né? E a gente encontra também características estruturais do trabalho offshore, a bordo, que é o isolamento e o confinamento. Então, a gente já tem uma caracterização geral aí bastante difícil, se a gente pensar também junto a isso, aos riscos que estão envolvidos ali com o gás, com os materiais que são manipulados, né, e o próprio isolamento dos trabalhadores. Então, se a gente for pensar na questão dos turnos, esses trabalhadores, os que são embarcados como efetivos, né, a Petrobras usa essa classificação, efetivos e terceiros, né, os trabalhadores efetivos trabalhavam 14 dias de embarque por 21 de repouso, né? E os terceirizados em escalas de 14 por 14. Isso sempre a gente pensando no prescrito, né? As situações de um gerente dar um telefonema e convocar uma pessoa 2 dias depois do desembarque já eram comuns, já são comuns ao longo desses 20 anos, a gente escutou N relatos sobre isso, né? Então, como a gente já falou, né, em relação aos riscos, uma plataforma vai contar com muitas atividades coexistindo a bordo, cada qual comportando o seu tipo de risco que pode se potencializar. Então, a gente tem desde questões dos próprios elementos químicos, né, desde questões passando também pelo próprio processo, as questões de manutenção, as questões de formação, né, às vezes alguma pessoa embarcada está no primeiro embarque, né, e vai fazer uma operação que deveria ter mais experiência para fazer aquela operação durante o embarque. Então a gente tem várias situações desse tipo, vamos dizer, normalmente, usualmente, sem pensar em pandemia, sem pensar nada disso. Então o que acontece com os efeitos, né, que o Ricardo chamou pode passar o slide, por favor, dos efeitos da Covid-19, né?
eles passaram a ter o confinamento, que era o confinamento na plataforma, nesses 14 dias, ou durante o tempo de embarque, né, considerando que pudessem ser mais do que 14 dias, a gente verifica então o que a gente chamava de triplo confinamento, né? Ele passa a ter, às vezes, que ficar confinado em casa antes de embarcar, às vezes passar por uma situação de 2, 3 dias no hotel antes de embarcar, embarcava, ficava o tempo de confinamento oficial e às vezes quando saía também passava por outro confinamento. Então, isso aconteceu, às vezes mais de uma semana no hotel, essa semana no hotel podia variar de 3 a 7 dias, né? O aumento das escalas de trabalho, né? Mais de 2 semanas de embarque, passou-se a trabalhar com uma escala de 21 por 21 e às vezes até 28 por 28 quando se tratava dos trabalhadores, né? Então, o tempo de confinamento, vamos dizer assim, de quarentena, a quarentena mais o confinamento acabou dando um tempo muito maior de isolamento para esses trabalhadores, né? O que se falou também foi uma diminuição de população a bordo, né, que eles chamam de POB, né, People on Board, e aí menos pessoas com mais funções. A intensificação que Dominique se referiu pela manhã, acontecendo na prática. Se diminui o número de efetivos por questões de que alguns estavam afastados, estavam doentes e tal, e você continua tendo aquele número de tarefas, número de funções. As prescrições acabam mudando, ficando mais rígidas, né? E a questão também que eles se referiram bastante foi a questão dos protocolos de testagem, que às vezes a empresa fazia testagem antes do embarque, mas não fazia testagem na saída do embarque. Ou, por exemplo, mesmo esses protocolos de antes do embarque eram diferenciados devido à empresa central, que é a Petrobras, e as outras que são prestadoras de serviço. Então, não havia uma homogeneidade nesses protocolos de testagem. E o fato de não testar na saída, no término de embarque, possibilitava também uma insegurança para a família, para ele, para as pessoas de convívio, né? E também um outro fator muito importante, que a Ana também comentou, o fato de não fazer o nexo causal da doença com o embarque. Então, sem o nexo causal você não tem a CAT, sem a CAT você não tem as garantias, né, legais que estão previstas para os trabalhadores. Então, isso foi uma fala também frequente. A insuficiência de voos sanitários e, por conseguinte, a demora no desembarque de pessoas com sintomas e contatantes, conforme preconizava a Anvisa, bem como a insuficiência de quartos e hotéis para recebê-los, né? Quer dizer, na constatação de que a pessoa estava infectada, lembrando, né, que o acesso a uma plataforma é feito por helicóptero, você tem que ter, as outras empresas fazem isso, e uma logística toda própria para isso. Isso deixando de funcionar, esse infectado continua embarcado sem um local próprio para ele estar ali. Então, lembrando também que as acomodações são coletivas, são conjuntas, né? Às vezes com 4 pessoas num camarote. Então, esse tipo de problema também foi comentado, e falou-se também nos surtos de infecção em diversas unidades, né? Aí o que a gente tem também? Alguns casos de suicídio de trabalhadores, né? No período pandêmico, até mesmo no local de trabalho, né? Já falamos do fatiamento da companhia, que acirrou-se, né, no governo em vigor e que continuou também durante a pandemia, né? No caso dos terceirizados, a gente pode prever que a situação foi um pouco mais grave, vamos
dizer assim, né? A precariedade dos vínculos empregatícios e a crise econômica pôde levá-los a aceitar trabalhar em condições insalubres e perigosas, trabalhar mais nessas condições que eles já vinham trabalhando, né? Fala-se muito da precarização em relação aos terceirizados em todos os sentidos, a qualidade do EPI, o tipo de treinamento, o tempo de treinamento, então todas essas questões que vão tornando o trabalho do precarizado menos preparado, vamos dizer, do que o trabalho do efetivo. Reclamações de sobrecarga física e psíquica, que já eram anteriores à pandemia, se intensificaram, né, aumentando essa penosidade, o que a legislação vai chamar de penosidade do trabalho. A introdução do dinheiro a bordo e o que a Ludmila Abílio, né, que é uma socióloga que estuda o trabalho plataformizado, mas nas plataformas digitais, não nas plataformas de petróleo, né, vai chamar, vai denominar como viração, que Dominique, hoje eu vi que ela usou um conceito que se assemelhava a isso. Então, o que é a viração? A viração é você fazer vários tipos de trabalho que a gente chama bico, né, no Brasil. Eu faço uma coisa aqui de manhã, mas eu divido a minha jornada em 2 turnos. De manhã eu sou professora, de tarde eu vou pintar cabelo das minhas amigas, vou de casa em casa pintar cabelo, né? Então, você divide a sua jornada em determinadas horas e vai fazendo outras coisas, né? Esse exemplo aí, a gente traduziu algumas falas, né? E vamos falar de algumas falas que retratam um pouco isso para depois voltar rapidamente, né? Então, isso, se a gente pensar que há anos atrás o trabalho de um embarcado era diferenciado até do ponto de vista salarial, né? As pessoas, ao embarcar, tinham um diferencial salarial que era importante, significativo e até as motivava para suportar esse tipo de trabalho com o confinamento e tal, não sei o quê. A diferença hoje em dia e a precarização desse trabalho, para quem o estuda ou vê, ou a gente que tem, pessoas que têm convívio ou na família ou na rede social, é uma coisa muito impressionante. Então, um deles falou, o funcionário terceirizado, ele vai para a plataforma para ganhar o seu salário, mas ao mesmo tempo ele leva chocolate para vender, ele leva bananada para vender, ele leva rifa para vender. É quase um trem. Você está sentado, passa aí, chocolate, daqui a pouco no mesmo dia, tá? Aí passa depois umas 4 horas, chega o outro. Cara, estou vendendo perfume aqui, tá? Se quiser me dá um toque. Aí tem o outro lá, cara, eu estou cortando o cabelo depois da hora. É lá no banheiro do coletivo. Se você quiser, tem aqui, eu marco o horário, né? Antônio, aí esse mesmo fala, há poucos dias foi esse camarada que estava vendendo bananada. Ele pegou o Covid, cara. O camarada que vendia bananada pegou o Covid, imagine. E aí todo mundo falou assim, quem comprou bananada dele? Eu tinha comprado bananada. Ai, meu Deus do céu, vou dar com Covid. Só eu que passo, só que eu passo álcool, cara, que assim eu já estou meio que viciado no álcool. Então, o vendedor, o medo de que o vendedor passe a Covid, porque ele comprou o produto da pessoa. O trabalho offshore, quando chegou lá aos 2008, 2009, virou um sonho, era um sonho para as pessoas. E aí esse sonho foi sendo desmoronado a chegar no nível que o cara fala assim, cara, eu acho que eu ganho mais vendendo picolé, sabe? Do que ficar 14 dias embarcado. Ou então o outro. O camarada falou, eu ganhava R$ 6.500. Hoje eu estou tentando chegar a 2.800. O cara é escalador, alpinista, né, dentro da plataforma. Eu pago para fazer o curso 2.500 e a empresa não me ressarce. Então, assim, ele falou, eu não vou ficar. E ele não ficou. Ele falou assim, cara, com esse salário eu não vou ficar, eu vou ser Uber. Né? E aí a gente vai migrando, que é a situação que também a gente vai ver em outros trabalhos aqui, do motorista de Uber, que tinha uma outra atividade profissional e migrou, perdeu isso, né? Foi perdendo a sua profissionalidade para trabalhar com Uber. Né?
são coisas pequenas, sabe? Do tipo, vazou o óleo do cara, no cara, aí queimou uma mão. Enfim, são coisas pequenas, mas que dentro de uma pirâmide que a gente, né, imagina que vai desvio de pequenos acidentes e tal, a coisa está subindo para chegar no nível catastrófico, que a gente quer muito que não aconteça, mas a tendência é que todos estão, é um senso comum. Se você for perguntar para qualquer um hoje numa plataforma, como é que eu tô, mas cara, desculpa a palavra, vai dar merda, sabe? Essa é a palavra que se dá, é a frase mais comum. Tipo, a gente está vendo a tensão, aumentando o número de desembarcados, reduzindo o número de folga, tirando pessoas experientes. Cara, isso está dado, sabe? Aí então ele tem outros relatos que eu vou passar. Aí, pode passar para mim? Aí a gente vê uma evolução, né, do efetivo e do tempo na companhia. É lógico que a gente teve muita demissão na companhia, mas de que caráter foi essa diminuição, além do fator numérico, né? A gente vê que o número de pessoas de 0 a 9 anos, né, reduziu bastante, né? O número de pessoas de 10 a 19 anos continuou ali, aumentou, né, e continuou num patamar bom. E as pessoas mais experientes diminuíram muitíssimo, né? A outra informação que a gente vai ter, isso foi o Ricardo também acompanhou um boletim que foi feito pela FUP e pelo DIEESE, foram 23 boletins que pegaram de maio a dezembro, né, de 2021, parece. Então, o que a gente vê? Aumento do número de infectados e aumento do número de mortes, né? Então, para tentar começar a concluir e já encerrando, né? O que a gente pode ter aí como pistas para reflexão desse estudo que está em curso, como eu falei, né? Ele vai qualificar agora em setembro, né? A precarização e a intensificação do trabalho elevadas, né? Durante a pandemia, o aumento do custo psíquico e da sobrecarga de trabalho, potencializando riscos à saúde física e mental, que nos leva a fazer, segundo alguns pesquisadores da Fiocruz, né, o trabalho nas unidades offshore pode ser ligado, né, ao diagnóstico da Covid, quer dizer, pode-se constatar que aquele ambiente, aquela situação propiciou a contaminação, a infecção pela Covid, né? A gente teve também mudanças significativas no registro do trabalho prescrito e real, estratégias individuais e coletivas, coesão e cooperação de coletivos do trabalho seriamente atingidos, né? Porque a gente é um trabalho em turno, que exige também que esses grupos que fazem os turnos estejam afinados, esse coletivo que já é afetado pelo convívio da terceirização com os efetivos passa a ser mais afetado ainda quando você diminui o número de efetivos. Então, esses grupos, né, passam a não ser tão... não ser grupos de pessoas que estão acostumadas a trabalhar juntos, né? A Covid-19, então, acho que está no outro. Não, está aí mesmo. Então, uma das perguntas que a gente fez foi, será que a pandemia é desculpa perfeita para a perenização dessas práticas, que a gente viu também na pandemia, não só no setor offshore, em outros setores também, mas estou falando mais específico do offshore, é que você começa a naturalizar determinadas práticas de precariedade do trabalho, né? Outro fenômeno que aconteceu, que já vinha acontecendo e que se intensifica, é não falar mais da Petrobras como uma empresa integrada, né? Essa questão que a gente está levantando e que constatou ao longo desses anos do fatiamento da empresa, faz com que ela, por exemplo, agora extração e produção ainda é um foco grande, né? Mesmo tendo vendido algumas áreas, mas
o refino, a distribuição, todos os outros elementos que fazem parte da cadeia produtiva já não estão mais na mão da empresa, né? A diminuição da participação estatal no setor, né, agora com foco no pré-sal na região sudeste, né, pode trazer reflexos para a indústria do petróleo no país. Então, a nossa extração agora é basicamente do pré-sal, né, a maior parte que vem a nossa extração, mas com esse fatiamento, daqui a pouco já chegou a venda de alguns poços e a tendência é chegar também na extração e produção, o que leva também a questão de será que a Petrobras vai continuar sendo a nossa principal empresa de petróleo? Será que teremos uma empresa de petróleo ainda nossa, né? Mas que é uma questão mais ligada aos aspectos da sociedade em geral. Então, é isso e espero que a gente consiga debater ao final das apresentações e agradeço a vocês a escuta. Obrigada.